Gabigol, tá? Quer mesmo continuar no Flamengo. Essa é a notícia que eu trago. O Gabigol vinha falando isso em muitas entrevistas, né? Claro, as pessoas desconfiam. Óbvio que o Gabigol não vai falar nesse momento que ele quer ir embora, que ele vestiu mesmo a camisa do Corinthians e que ele não quer continuar no Flamengo. Agora, a informação que eu tenho de pessoas que conhecem bem o Gabigol é que o Gabigol já teria falado, inclusive para o seu staff, que o desejo dele é continuar no Flamengo, tá? Claro, já há interesses de outros clubes. O Cruzeiro, principalmente, eu fui o primeiro a trazer a notícia que o Cruzeiro quer o Gabigol, que o Gabigol é um sonho do novo dono desse Cruzeiro, do Pedro Lourenço. O Cruzeiro seria o time que tem mais interesse hoje nessa contratação do Gabigol e estaria disposto a negociar, mas o interesse do jogador, o que passa na cabeça do jogador nesse momento. Falei sim com pessoas que têm grande aproximação com o Gabigol. E o que eles dizem? O Gabigol quer permanecer sim. Quando ele diz que quer continuar, que ele acredita que vai dar a volta por cima no Flamengo, não é da boca para fora, de acordo com essas pessoas que eu falei, tá? Elas dizem que o Gabigol acredita que ele ainda possa entregar muito no Flamengo, acredita que ele ainda vai render muito nesse Flamengo, porque ele acredita numa volta por cima e ainda acredita sim em conquista de títulos, sendo protagonista nesse Flamengo. É o que passa na cabeça do Gabigol. Eu ainda perguntei para essas pessoas se o pedido de desculpa do Gabigol, né, é sincero com relação a esse pedido de desculpas por ter vestido a camisa do Corinthians. Isso as pessoas dizem que não tem como saber, não é algo que ele fala ali diretamente com pessoas muito próximas, mas que acreditam que ele não acha muita coisa demais o que ele fez. Assim como ele falou, inclusive, na entrevista, né? Que ele falou, vestir camisa eu já vesti de outros clubes, não é a primeira. Mas tá bom, errei, mas dentro da cabeça do Gabigol, de acordo com essas pessoas, não foi muita coisa demais o que aconteceu. Agora, uma coisa que é importante a gente deixar claro, tá? Muita gente me pergunta, tá bom, pilhado, mas e o Flamengo? O Flamengo tem interesse que o Gabigol continue? Por quê? Porque a grande notícia, né, quando saiu toda essa situação do Gabigol, vestindo camisa do Corinthians, é que o Flamengo já não teria mais interesse em renovar com o Gabigol. Quando se dizia Flamengo, se dizia o quê? Se dizia Rodolfo Landim. O presidente do Flamengo teria perdido qualquer interesse em renovar com o Gabigol. Essa foi a notícia. E aí, eu falei com duas pessoas ontem, bem fortes no Flamengo, não são ali dirigentes, não têm influência direta, mas são pessoas que têm muito contato ali dentro do Flamengo, que estão pessoas que estão sempre ali, né, rodando os bastidores do Flamengo. E o que dizem é que até hoje, ali nos bastidores do Flamengo, o que tem é o seguinte: chegou a primeira proposta pelo Gabigol, que o clube ganhe dinheiro, que não seja apenas por empréstimo, é para aceitar. Essa foi aí a declaração de pessoas que são ali fortes nos bastidores do Flamengo, que disseram que nos bastidores do Flamengo o ambiente é o seguinte: chegou proposta para pagar alguma coisa pelo Gabigol, não só empréstimo, negocia. Essa seria a ordem dada no Flamengo. Agora, o Marcos Braz deixou claro na saída da goleada contra o Vasco que não vai haver proposta pelo Gabigol concreta antes desse julgamento do Gabigol no dia 7 de junho. Tá chegando, tá? O julgamento do Gabigol no dia 7 de junho pela Corte Arbitral do Esporte por essa situação de doping, e não vai haver, de acordo com o Marcos Braz, ninguém vai fazer uma proposta pelo Gabigol até saber se ele vai ou não ser punido por mais um ano pela comissão antidoping. Então, aí está, meus amigos, a informação do pilhado, cara. O Gabigol quer ficar no Flamengo. O Gabigol é um caso complicado. Vamos falar aqui
levando em conta, quer dizer, não levando em conta o fato de que ele pode basicamente não ter essa chance, sabe? O pessoal fala de permanecer no Flamengo. Ele pode não ter essa chance, porque ele pode ser condenado. Ele pode não ser inocentado no seu julgamento na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Julgamento esse que acontece esta sexta-feira, dia 7, e nós saberemos do veredito, o resultado final, a decisão do juiz apenas na segunda-feira, no dia 10. Então acontece essa sexta, fim de semana, sábado e domingo. Daí na segunda-feira nós vamos ficar sabendo do veredito. Inclusive hoje o Gabigol tá viajando para a Suíça. O Gabigol tá viajando hoje para a Suíça porque ele quer acompanhar de perto o julgamento, já que é algo que basicamente está colocando em xeque a vida inteira dele, né? A carreira inteira dele, já que se ele for condenado ele não vai poder jogar futebol. Se ele não puder jogar futebol, então como é que ele vai exercer a sua profissão, né? Depois, quem vai querer um jogador? O Gabigol ele não é velho, ele tem menos de 30 anos, vamos ser a idade exata do Gabigol. Deixa eu confirmar aqui pra vocês, falar pra vocês. Gabigol tem 27 anos, pode colocar 28, né, já que ele faz aniversário em agosto. Então, vamos contar esse ano aqui, ele vai ficar até o ano que vem. Então, 28 anos, ele vai voltar com quase 29 anos, vai voltar no ano que ele faz 29 anos, ou seja, vai ser um jogador de quase 30 anos, né? Quem vai querer um jogador de quase 30 anos, que não joga faz um ano e não estava desempenhando nada bem, quando ainda estava em atividade? Quem vai fazer essa aposta, sabe? Então é algo que tem toda a carreira do Gabigol em xeque, em jogo. É literalmente o futuro da sua carreira como jogador de futebol, que está em jogo, que está em literal julgamento, que está sendo julgado, que está sendo votado. Então é algo completamente compreensível o Gabigol viajar, ainda mais que não vai ter jogo, né? O Flamengo vai jogar agora só contra o Grêmio no dia 13, então dá pro Gabigol tranquilo ir pro seu julgamento, não vai atrapalhar o Flamengo, não vai atrapalhar ninguém, já que faltam 8 dias, para o próximo jogo do Flamengo. Então o veredito dele sai dia 10, se sai dia 10 o veredito, caso ele tenha sido inocentado, dia 13 ele vai jogar de boa pelo Flamengo, caso não tenha sido inocentado, o último jogo dele foi naquela goleada contra o Vasco, o jogo que ele fez o 6º gol do Flamengo, né? Mas, cara, agora vamos lembrar que o Gabigol pode ser condenado. Ele pode pegar 1 ano de punição. E caso o pior cenário possível venha a acontecer, ele pode pegar até 4 anos. Essa punição dele de 1 ano pode ser aumentada para até 4 anos. Ou seja, o Gabigol vai voltar a jogar apenas em 2028. Nesse caso, ele vai estar com 31 para 32 anos. Vai ter ficado 4 anos sem jogar futebol, meus amigos. Olha só a situação do Gabigol. É pouco precária? Tudo isso porque ele desrespeitou os funcionários do antidoping, vale lembrar, tá? Ele tá sendo vítima de uma injustiça gigantesca, né? Já que, óbvio que não foi atitude para ele ser banido do futebol por 1 ano, mas quem se colocou nessa enrascada foi o Gabriel. Foi o Gabriel e apenas ele, não teve influência externa de ninguém. Teve uma injustiça? Teve uma injustiça. Mas se ele não tivesse tratado mal os funcionários do antidoping, nada disso teria acontecido. Bom, agora falando do atleta Gabriel Barbosa no Flamengo, né? Ele é um jogador jovem, como eu já falei mais de uma vez, então ainda tem muita lenha para queimar no Flamengo. O potencial dele, todo mundo conhece. Só que potencial e futebol são coisas diferentes, são não necessariamente diferentes, cara. Mas todo mundo conhece o potencial Thiago Maia. Só que ele não vinha demonstrando esse potencial todo dentro do Flamengo, tanto que foi emprestado para Internacional. Eu tô vindo aqui na edição corrigir, Internacional não. Internacional, Inter de Porto Alegre, Internacional é foda. A gente preferiu usar o Igor Jesus, que é um moleque da base, subiu o Igor Jesus, do que usar o Thiago Maia, um jogador feito, um jogador que na temporada de 2022 fez um incrível meio campo junto de João Gomes. Então, potencial não quer dizer habilidade necessariamente. O potencial do Gabigol é algo que todo mundo conhece. 2019 foi maravilhoso, 2020, 21, 22 que ele fez pro Pedro, né? Ele cedeu o seu lugar de artilheiro pro Pedro. Porque em 22 o Gabigol, ele deu uma brecada e ele jogou mais pro Pedro do que para ele mesmo.
Ele foi meio que o garçom do Pedro, para assim dizer. O Pedro foi o grande protagonista porque o Gabigol meio que cedeu o seu lugar. Deu para perceber isso. O Gabigol, ele saiu um pouco do seu estrelato e ajudou o Pedro. Ele dava passo ao Pedro, ele ajudava o Pedro, ele puxava a marcação pra ele, e o Pedro fez aquela temporada maravilhosa. O Gabigol, ele mesmo se privou de ser uma grande estrela e passou esse cargo pro Pedro. Ele ajudou o Pedro, serviu o Pedro muito bem. Isso é uma atitude admirável do Gabigol. Mas, cara, em 23 ele não tá servindo o Pedro, tanto que em 23 o Pedro tava no banco e ele era titular, junto com o Vitor Pereira. E ele não conseguiu demonstrar nada desse futebol. Infelizmente, o time inteiro do Flamengo foi uma grande porcaria. Mas o Gabigol, infelizmente, estava incluso nisso. Então, o potencial talvez é algo que ele nunca mais volte a ser no Flamengo. Mas, infelizmente, cara, essa é a triste realidade. Potencial ele tem para ser um baita no jogador. Agora, se ele vai ser esse jogador, é uma história diferente. Infelizmente, é uma história diferente. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!